Graça e paz da parte de Deus. Amém. Nosso Cristo. Eu estou tentando me conter aqui porque depois de um propósito pessoal que na verdade nem foi concluído, nós estamos envolvidos. Depois desse trabalho todo que a pastora Cássia e o pastor João Bosco me atribuiu, que acho que eu nunca li tantos para pregar sobre um tema. E olha que eu não li pouco na vida, e leio praticamente quase todos os dias da minha vida desde quando me conheço da fé, com exceção de algumas vezes que acontece algum incidente, nós estamos numa corrida muito grande, mas no geral, nos dias comuns, eu leio quase todos os dias a Bíblia, livros. Eu nunca li tanto ultimamente para pregar um tema, um tema complicado, porque abrange um período muito grande da história. Então eu concluí também que eu não vou conseguir dizer todas as coisas, mesmo porque seria impossível. Isso precisaria de um seminário demorado, porque envolve muitas datas e muitas informações que é impossível guardá-las todas de cabeça. Mas eu vou falar aquilo que Deus me dirigiu aqui. Aleluia. E eu quero que você abra a sua Bíblia, ainda que nosso tema, nós vamos falar dele. Vamos fazer o seguinte, leiamos então o tema, capítulo 12, versículo 1, e depois você retrocede para o capítulo 1. E somado desse processo de busca, somado desse processo, que nós estamos num processo de busca pessoal, eu e minha esposa envolvido alguns dias na minha casa, e por conta também dessa leitura, eu não sei, eu acredito que encheu um copo, encheu um vaso, e eu estou derramando, eu estava ali chorando, me alegrando em Deus. E uma coisa o Espírito de Deus deixou muito claro, eu posso não conseguir falar, talvez, nem 10% do que eu pude ler e compreender. Mas uma coisa para mim é muito clara, que Deus quer falar aqui sobre o controle dele. Deus quer deixar claro e patente para mim e para você, não que talvez você não saiba, não é isso que eu estou dizendo. Mas é como se Deus quisesse nos advertir sobre algo. O controle está na minha mão. A despeito da violência das trevas, a despeito das circunstâncias, a despeito de qualquer coisa que você esteja passando, passou, esteja ou talvez ainda vai passar, saiba de uma coisa, Deus através desses 3 dias, para mim é muito claro, pude vir no primeiro, não pude estar ontem, devido a compromisso também que eu prego amanhã a palavra profética, e também vou levar o material de um curso que vai ser iniciado, então não foi possível estar aqui ontem, mas para mim uma coisa é muito clara, Deus está dizendo, eu estou no controle da situação. Amém, amados? Capítulo 12, versículo 1. O livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Eu quero ler também o 2 e o 3 somente, por esse momento, e depois retrocederemos para o capítulo 1. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e aos que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Amém, amados? Amém. Pode sentar-se, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 1. Eu quero considerar algumas coisas aqui que Deus for nos permitindo lembrar, porque você lê muitas coisas e nem todas é para pregar, é para você compreender o texto. E Deus, eu fiz um combinado com meu amigo Espírito Santo mais uma vez, eu falei, meu Deus, é muita informação, e nem escrevendo eu vou conseguir dizer isso, mesmo porque o tempo não seria permitido. Então faça um negócio comigo mais uma vez, dirige aquilo que eu vou falar. Eu não planejei muita coisa, eu não fiz esboço, senão a pesquisa de algumas palavras no original aqui, para nós compreendermos um pouco melhor. Capítulo 1 do livro de Daniel, nós observamos um momento que, para mim, está a base para nós compreendermos, inclusive, o 12. Eu quero que você perceba que
na verdade, algumas coisas que ocorrem com o próprio Daniel, com esse processo que ele passara naquela nação, que ele passou todo o tempo do cativeiro naquela nação. A Bíblia revela-nos algumas coisas e a história dá-nos o apoio aqui também para compreendermos. E alguns estudiosos acreditam que Daniel, quando foi para a Babilônia, ele foi com aproximadamente 14 anos. Respeitado estudioso colocou assim no seu livro. Outros acreditam que com 16 anos. Grandes estudiosos dizem acerca dessa data. E outros até ainda que ele tinha 18 anos quando ele foi para a Babilônia. Certo, não sabemos. Mas está entre essa faixa entre os 14 e os 18 anos. Portanto, muito jovem. Todavia, a despeito da sua juventude, ele se destacava no comprometimento com Deus, com a palavra, na sua sabedoria, na sua postura. E é interessante nós lembrarmos, observarmos, ainda que você saiba, é interessante nós observarmos que a despeito de todas as mudanças de geografia, do nome, de tantas coisas que tentaram de alguma forma imbuir, engendrar na mente e no coração dele, um processo, por que não dizer, de lavagem cerebral, melhor dizendo, talvez, um processo de 3 anos que era para introjetar toda a cultura e conhecimento daquela nação, Babel ou Babilônia, para a vida de Daniel, bem como para os demais também. Eu quero destacar ele. Mas fato é que, a despeito de todas essas mudanças, de todo esse impacto de mudanças na vida dele, ele se manteve fiel à palavra e ao Deus do céu. O que desperta-nos a atenção, que a despeito da violência, das circunstâncias, das adversidades, da pressão que às vezes aumenta, é possível ser fiel, amém? Amém, amado? Amém. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, é possível ser fiel. A Bíblia diz então que foram mudados os seus nomes. Eu poderia dar inclusive a etimologia, o significado. E foram dados nomes de que Bel proteja a sua vida. Por exemplo, mudaram o nome dele para Bel, Tessazar, que Bel proteja a sua vida. Mas ele não era protegido por Bel, ele era protegido pelo Deus do céu. Mas eu quero que você compreenda algumas coisas que vai facilitar a nossa compreensão. Versículo 17 do capítulo 1 diz-nos também, eu quero que você acompanhe. Ainda que ouvimos também o referido versículo, que eu sou um bom observador e detalhista. Também e no caso na quinta-feira, mas eu vou mencioná-lo novamente por um propósito, talvez semelhante, talvez diferente. Diz o seguinte: ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. A Bíblia diz agora no capítulo 2, eu vou falar de maneira que nós chamamos de estudo panorâmico. Muito rápido, nós já vamos chegar no 12, e aí eu quero concentrar, no 7 e no 12 eu quero me concentrar em algo profético. Mas eu quero chamar a sua atenção que, diferente do caso, eu abro aqui um parênteses que vai facilitar a sua lembrança, compreensão, do caso de José, ou Yosef, lá no Egito. A Bíblia diz que o rei do Egito contou o sonho, e ele queria a interpretação. Fato é que aqui Nabucodonosor, ele não conta o sonho, mal lembra do sonho e quer que alguém fale do sonho. Impossível no plano humano, porém possível ao Deus do céu. A Bíblia diz então que Daniel, ele se posiciona entre aquelas circunstâncias, que havia saído uma ordem, uma palavra de autoridade, que todos os sábios, encantadores, enfim, todo aquele processo, daqueles astrólogos, daqueles, em certo sentido, feiticeiros e outras coisas mais aqui, que eu não vou entrar em detalhes, daqueles homens que estavam ali, e Daniel e os 3 demais estavam entre eles, que seria também executado, se não por uma intervenção divina. No plano humano, já saíra a ordem, já que vocês não conseguem falar o sonho, ao ele chamar todos aqueles homens ali, para falar não somente o sonho, mas para também dar a sua interpretação. E os homens disseram para ele que seria impossível, que ele estava pedindo algo impossível, jamais pedido anteriormente. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele tem um tato, uma habilidade, para chegar e falar com um capitão que saiu, com a pessoa que saiu para executar.
para a pessoa que tinha autoridade para executar a ordem dada, e ele fala com uma habilidade, descobre, levanta a questão, entra numa postura de concordância com seus amigos e começa a interceder diante dos Deus dos céus, que conhece todas as coisas. Eu quero dizer para você que em dons espirituais nós chamamos isso de palavra de conhecimento, e eu falo por quê? Porque revela coisas presentes e passadas, e palavra de sabedoria, porque revela também futuro. E ele vai pedir ao Deus dos céus, e Deus ativa ali palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Deus abre o entendimento dele espiritual, revela para ele não só o sonho, bem como a interpretação que envolve os dias dos quais ele estava vivendo, dos quais aquele rei estava vivendo, mas que seria ainda para muitos dias, dos quais inclusive alcança até os nossos dias e ainda para o futuro. Então é uma revelação de uma abrangência muito grande. Mas a Bíblia diz que ao ele interpretar e dar ali, não somente falar do sonho, mas dar ali a sua interpretação, ele é colocado numa posição de honra. E fica evidenciado que a graça de Deus, que a sabedoria de Deus está sobre a vida dele em momentos complicados, em momentos difíceis, em momentos de crise. Saiba, lembre-se, saiba, eu digo de novo, saiba que o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o Espírito Santo que concede dons, que concede habilidade, que concede não só os dons, como o fruto que é atribuído a Daniel, nós vemos no seu caráter, está também sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Amém, amado? Isso não pode ser considerado pura e simplesmente como um exemplo do passado, como um referencial inalcançável. Não, isso é possível quando um homem, quando uma mulher, quando um jovem se apresenta diante de Deus, quando as mulheres se colocam na presença e buscam, Deus revela mistérios. Ainda, você crê? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, Deus ainda revela mistérios. Tem coisas que serão reveladas. Vamos para o capítulo 3 de maneira breve. Nós vamos fazer aqui uma retrospectiva. Isso vai facilitar a sua compreensão como base para algo posterior. Você não pode desassociar esse capítulo ou todos os capítulos anteriores, do 9, do 7, do 12. Por quê? Você vai entender por quê. Querendo ou não, algumas coisas que acontecem aqui, nós chamamos de projeção profética. Ou algo que aconteceu naquele tempo, naquela época, que também acontece em várias épocas, obviamente, mas você vai entender sobre o que eu falo. A Bíblia diz que, agora Daniel, ele não só fala, não só lembra o sonho do rei, como interpreta, sobre a estátua, quase 30 metros de altura, 3 metros de largura, algo imponente, algo suntuoso, espantoso, algo que na verdade vem revelando a cabeça de ouro, o peito de prata, vem revelando todas as suas demais partes, de bronze, de ferro, de barro nos dedos, todo o processo desde, sabe, da Babilônia, medos e persas, grego e posteriormente romano. Mas eu quero que você compreenda algo aqui, perceba. Se você for analisar em detalhes, como eu reli todo o livro de Daniel novamente, e mais muitas outras coisas, e ao reler eu fui me lembrando de algumas coisas, o Espírito Santo foi me conduzindo. Você vai perceber que, querendo ou não, Nabucodonosor, ele atribuiu glória, em certo sentido, ao Deus do céu. Ele atribuiu honra a Daniel. Mas a Bíblia diz que ele construiu uma estátua. Para que ele construiu essa estátua? Na cabeça dele, tanto quanto lhe era possível, ele não queria que a profecia se cumprisse, mas os céus governam. Ele não queria. Ainda que ele bajulou, ainda que ele enalteceu o Deus dos céus, ainda que ele atribuiu honra a Daniel, mas na cabeça dele, na prática, ele não queria que a profecia acontecesse. Como assim? Sim. Porque a palavra profética era que ele era a cabeça de ouro, ou o reino presente, momentâneo. Naquele momento era ele o cabeça de ouro. Todavia seria substituído.
seria derrubado o seu reino, e ele não queria. Ele vai agora de alguma forma tentar com aquela estátua também trazer uma ideia que o seu reino seria perpetuado. Mas repita novamente: os céus governam. Eu quero abrir um parênteses aqui, liberar uma palavra de autoridade. Eu não sei, opressão, circunstância que envolve a tua vida, de circunstâncias que querem na verdade ir contra o plano e propósito de Deus. A palavra profética acerca da sua vida pessoal, casamento, chamado, não sei. Eu não sei, aquilo com o adversário, a pressão das circunstâncias querem trazer para roubar a sua chamada, para neutralizar aquilo que Deus falou. Mas a palavra de ordem na noite deste dia para mim e para a sua vida é: os céus governam, e a palavra que ele falou, e a meu, a teu respeito, vai acontecer para louvor e exaltação do seu nome. Quer os homens ou não, queira Satanás ou não, que barra a Bíblia diz então que de maneira leal Daniel se posiciona. Os seus 3 amigos também, de semelhante forma, também leais à palavra e a Deus, não se submetem àquele sistema. Isso me faz lembrar de algo paralelo que vai acontecer no momento escatológico do anticristo. É um paralelo aqui que você, ao compreender esse texto, que é mais claro, que é um fato concreto, você vai entender algumas coisas que ainda não aconteceram acerca do momento do anticristo, da grande tribulação. Ele atribui a atenção para si, ele quer tomar a atenção para si. A Bíblia diz inclusive, abre aqui um parênteses também, deixa eu complementar para você antes que eu mude aqui para o capítulo 5. Fato é que a Bíblia fala também no capítulo 4, nós estamos no 3, eu estou falando da estátua. No 4, fala do sonho como uma árvore. Sai um decreto nos céus, e fala-se de uma grande árvore que toca até os céus, muito ampla, em frutos, em folhas, muito esplendorosa, enfim, com riqueza de detalhes eu não vou falar por objetividade e propósito. Mas fato é que aquela grande árvore que tocava aos céus representava também Nabucodonosor. Todavia ele vai e se vangloria, ele tem novamente outro sonho. Agora ele se lembra que Daniel tem o espírito de sabedoria e de excelência sobre ele. Chama, convoca Daniel, e Daniel mais uma vez dá-lhe a interpretação dos sonhos, mas vai dar uma interpretação verdadeira a despeito da contrariedade que o rei vai ter que ouvir e engolir, querendo ou não. Olha, rei, essa grande árvore que será cortada, mas vai deixar só as raízes, é você mesmo. Você vai ser cortado dentre os homens, você vai ser tirado. E ele foi cortado não só de entre os homens, ele não deu ouvido à palavra profética, ele não deu ouvidos ao governo de Deus. Porque a ideia, amados, de toda, inclusive eu poderia te dizer, não só do livro de Daniel, mas de Gênesis ou Bereshit até Mesópotamia, de Bereshit até o Apocalipse, Gênesis e Apocalipse. Qual a ideia? O reino de Deus, o governo de Deus entre os homens. Mas os homens rejeitaram o governo de Deus e abraçaram o governo humano. E cada vez que esse governo humano usa de legitimidade e governa pelos princípios da palavra, tem a bênção de Deus. Cada vez que esses governos transgridem a palavra, transgridem os princípios de Deus, passam os limites e atribuem muita glória a si, Deus vem e derruba-os. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Eu quero que você perceba que a Bíblia diz inclusive que ele não só fora cortado 12 meses depois da interpretação de Daniel acerca desse novo sonho. Ele agora sai no seu palácio e começa a se vangloriar que por toda a glória dele, ele havia feito aquilo. Deus usou a Babilônia, Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, Deus usa editos, sabe, na verdade leis, para às vezes nos levar no lugar onde Ele precisa que nós estejamos. E às vezes a opressão, a despeito de causar no primeiro momento uma repulsa, algo que você não quer por opção, porque não tem ninguém aqui masoquista, amém? Ninguém quer sofrer por opção, mas a opressão às vezes nos deixa mais sensíveis a reconhecer
recorrermos ao Deus do céu. Então Deus, na verdade, estava disciplinando o seu povo através da Babilônia, mas para levar o povo dele no lugar onde ele planejou, no lugar de arrependimento, no lugar de intimidade com ele. Mas a Babilônia não entendeu, se engrandeceu e Deus veio e abateu. Ei, eu não sei quem, eu não sei como, em que circunstância alguém queira se engrandecer tanto contra a tua vida, que está te oprimindo numa dimensão que parece que você não vai suportar. Mas a palavra que eu tenho para você, eu não posso ir até você agora, porque o meu objetivo não é constranger ninguém. A palavra de autoridade para a tua vida é: despeito disso que você está passando, os céus reinam, Deus está vendo, e há um tempo. Quando o tempo de Deus chegar, Ele vai entrar em ação. Você vai entender, não se preocupe não. Quando começa a acontecer, você se lembra. Eu quero que você perceba algo. A Bíblia diz que ele é cortado da terra, 12 meses depois ele vai, atribui para si glória, honra, majestade. Começa a dizer que foi pela mão dele, foi pelo propósito de Deus que ele estava naquela posição, mas ele se vangloria. Isso é também, em certo sentido, o espírito do anticristo, que é antiquíssimo. Não é só no capítulo 7, não é só a tipologia do capítulo 8, não é só outros capítulos ou Apocalipse, não. O espírito, a atuação semelhante de comportamento do anticristo é antiga. Então vamos entender uma coisa aqui rapidamente. A Bíblia diz então que ele cresce como penas de águia sobre a sua cabeça, cresce-lhe unhas, de maneira, sabe, como garras de um animal. O homem fica como bicho, comendo grama como boi por 7 anos. E Deus vai abater a sua soberba. E ele agora, quando volta o seu estado, ele diz: vou dar agora a glória ao Deus dos céus. Precisava? Sim ou não? Mas ele decidiu assim. Tem coisas que não precisam, mas algumas pessoas decidem passar quando rejeitam a oferta da graça e a oportunidade de Deus. E a palavra de Deus hoje para você: desça que Ele quer te exaltar. Mas se você assim desobedecer, Ele faz o que for necessário. Mas se Ele não pode, Ele não quer te perder, Ele vai fazer o que for necessário. Mas Ele te traz. Aleluia, Deus. Repete comigo: os céus governam. Se você acredita verdadeiramente nisso, dirige uma palavra de adoração ao Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor, a Ele domínio, a Ele a majestade, a Ele toda adoração. Capítulo 5, de maneira rápida, panorâmica. Vamos entender. Aleluia. Estamos agora no capítulo 5. Vejamos então que após a morte de Nabucodonosor, isso no caso 23 anos após a morte dele, a Babilônia vai cair nas mãos dos medos e persas. Mas vamos entender algo rapidamente no capítulo 5 aqui. E você, para compreender, para aqueles que não sabem, para ajudar aqueles que não sabem, o capítulo 7 e 8 não está em ordem cronológica. Ele está a uma confusão de tempos aí. Se você ler como se fosse algo cronológico, você não vai entender. O capítulo 7 e 8 está fora de ordem cronológica, e você vai entender o porquê. Capítulo 5 aqui, quando abre o texto, você vai ver que o rei agora é Belsazar. Esse Belsazar, ele é neto de Nabucodonosor, e ele reina naquele presente momento com seu pai chamado Nabonido. Esse rei agora, neto de Nabucodonosor, ele agora vai promover uma festa. Ele vai promover um banquete. Vamos ver, diz o texto aí, capítulo 5, abre a sua Bíblia, vamos acompanhar rapidamente. O rei Belsazar deu grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer o quê? Os utensílios de ouro, ou vaso de ouro ou de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo. Que templo que era esse que estava em Jerusalém? Que era do povo judeu, que é do grande Deus, do meu, do eterno e soberano Deus, o meu e o seu Deus. Para que bebesse neles, e os seus grandes, suas mulheres, inclusive concubinas. O que isso significa? Desfazer, desrespeitar, profanar
as coisas de Deus, foi mexer com a glória de Deus, e a casa caiu para ele também. Vamos perceber aqui rapidamente algo que vai lançar luz no seu entendimento daqui a pouco. Daniel, talvez aqui, quando é chamado para interpretar os livros, Daniel tinha aproximadamente uns 82 anos. Quando ele é chamado para interpretar essa palavra, ou aquela escrita na parede que veio por uma mão, então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, beberam neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e as concubinas. Vamos entender aqui, versículo 4: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, com os objetos da casa de Deus. Desrespeitaram, profanaram. Isso é uma característica também do espírito, não da pessoa, do anticristo, que vai fazer a mesma coisa. Então você vai lendo de maneira progressiva, isso se chama projeção profética, algo que acontece de maneira literal, que você vai vendo aqui na história, que se repete de uma outra forma, em a nível de comportamento, não de pessoa, a pessoa é outra, mas o comportamento é o mesmo. Só vai aumentando o problema, ou o processo de decadência moral e espiritual vai aumentando, mas o espírito que atua é o mesmo. Compreenderam? Amém. Amém. Vamos ver aqui, a Bíblia diz que quando ele fez isso, versículo 5, na mesma hora, repete comigo, na mesma hora. Amém. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreveram defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. O rei via, repete, o rei via. Olha que coisa tremenda, o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Olha que coisa terrível, espantosa, enigmática. O rei vê agora uma parte de uma mão escrevendo na parede. Causa-lhe espanto. Quando ele profana ali os objetos sagrados, naquele mesmo dia, Dario, assim como Ciro estava invadindo e derrubando a Babilônia, naquele mesmo dia, na verdade, a casa estava caindo e o império ia ser mudado. A pessoa, quando vai longe demais, Deus não basta. Deus não precisa de muito tempo. A Bíblia diz, inclusive, se você for ver um paralelo com o que a Bíblia diz e a história, você vai perceber a estratégia de Ciro acerca de um rio, pelo qual ele entrou ali, mas não vou entrar em detalhes porque não vai dar tempo. Vamos ver aqui, você vai perceber que então mudou o semblante do rei. Os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram no outro, ou seja, houve pânico geral. O impacto daquela circunstância balançou aquele homem. E agora quem é chamado novamente? Daniel. Amém? Daniel é chamado novamente. Ei, se em ti é o espírito de sabedoria, se você manter o contato com Deus do céu, se você manter a intimidade com a pessoa bendita, gloriosa, indispensável do Espírito Santo, desejarão a sua presença nos momentos de crise. Eu vou dizer de novo. Se você manter intimidade com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a palavra, nos momentos de crise lembrarão do seu nome, porque você tem a solução, não por si mesmo, não, mas pela graça de Deus que há em você. Você é canal de mudança, você é resposta, você é luz no meio das trevas, você é estratégia em dias de crise. Esse poder não estava só em Daniel, esse poder está em mim e em você. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade para todo sempre. Eu vou fazer algo profético aqui. Eu vou dizer para vocês que eu não planejei essa mensagem, eu não vi nem rascunho, eu só interpretei alguns textos no original, de propósito. Daqui a pouco eu vou falar sobre algo. Eu não planejei na minha mente nem como começar a mensagem. Hoje não. Algumas vezes sim, não há problema nisso. Mas agora o Espírito Santo, veja bem, nós temos entre os atributos primários do nosso corpo visão, audição, tato, olfato e paladar. Amém? Amém. Tudo bem até aqui? Amém. Eu quero declarar em autoridade no nome de Jesus. Eu quero declarar em concordância com homens e mulheres de Deus dessa casa, que Deus vai abrir essas faculdades do seu espírito. Algumas pessoas não perceberam a grandeza que eu estou dizendo. Eu quero dizer que no reino do Espírito, Deus vai abrir a sua visão.
que eu começo a me entregar e Deus começa a me dar visões quando eu estou lendo a palavra. Tem momentos que eu começo a ouvir as coisas e perceber no reino do Espírito. E quantos suicídios já foram evitados, quantas circunstâncias já foram mudadas. É possível ver no reino do Espírito, é possível ouvir, é possível até perceber o cheiro e a presença. Ei, isso é possível, amado. Aonde está isso? Na Bíblia. Se você tem acesso àquele trabalho que eu fiz sobre o mapa, sobre o fruto do Espírito, sobre ouvir o Espírito Santo, você vai constatar que a Bíblia diz, eu abro um parênteses aqui, pela direção profética que Deus está me dando. A Bíblia diz que João estava arrebatado em espírito. O apóstolo, o discípulo, que eu seja, João, arrebatado da ilha de Patmos, Yohanan, ele arrebatado ali. A Bíblia diz que ele vê um livrinho, ele come do livrinho, ele sente o sabor, que era doce como, mas no estômago era amargo. Ele tem sensações, aquelas sensações não é uma tipologia, é uma realidade do Espírito. Amém, amados? Amém. O mundo espiritual é tão real quanto físico, mas só se discerne espiritualmente. Na carne não se discerne. Existe uma atmosfera aqui, existe um mover de Deus, existe um plano e propósito de Deus fortalecer as vidas que estão aqui hoje, e há um trabalhar de Deus, há anos de Deus sobre esse lugar. O reino de Deus se discerne espiritualmente. Existe uma liberação de Deus para fortalecer a vida de pessoas, para cumprir o seu propósito aqui hoje. Amém, mas você vai, repete, eu vou sair daqui hoje. Repete, hoje. Renovado, renovada, para cumprir o plano e propósito de Deus. Se você crê, adore a Deus, dirige uma palavra de adoração a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a majestade, a Ele toda a adoração. Capítulo 6, de maneira breve e rápida. Capítulo 6, Daniel é jogado na cova dos leões. A pressão, a perseguição. Alguns estudiosos colocam 83, outros 88, enfim, perto de 90 anos. Ele é um senhor, ele é uma pessoa de idade agora, mas a sua fé ainda continuava viva. Nós começamos falando do Daniel de 14 a 18 anos, estamos falando do Daniel agora próximo dos 90. Mas a fé dele continua viva e operante. Ei, a despeito da pouca idade, ou a despeito da muita idade, a sua fé está viva e operante. A sua fé está viva e operante. Há livramento de Deus para você, há cuidado de Deus para você, a renovação de Deus para a tua vida aqui hoje. Não vai dar nem tempo de falar do 6, pelo amor de Papai do Céu. 7, que deu uma revelação que o Papai do Céu me deu aqui. Esse eu tenho que fazer. Capítulo 7, que eu estava ali escrevendo na Bíblia. Capítulo 7, eu já disse a vocês que estão fora de ordem cronológica, 7 e 8, ok? Você vai ver que no primeiro ano de Belsazar, ou seja, lá no 5 fala-se do primeiro ano, e o 7 fala do primeiro ano. O 7 está praticamente em harmonia com o 5, e não com o 6, e não depois do 6. Ou o 7 aqui no caso aconteceu antes do caso do 6, ou de Daniel. Voltemos aqui, você vai entender, fique tranquilo. A Bíblia diz então que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Então escreveu logo o sonho. Repete comigo, escreveu. Ei, eu quero liberar uma palavra de autoridade aqui. Eu quero liberar uma palavra profética para homens e para mulheres, para adoradores de verdade. Tem adoradores aqui? Para escritores, tem escritores aqui? Eu quero liberar uma palavra de autoridade. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar visões, Deus vai te dar palavras, e Deus está dizendo: escreva, porque o espírito de sabedoria e de revelação está sobre ti. E eu quero ativar pela palavra profética. Eu libero visões de Deus, percepção de Deus sobre a tua vida. Escreva, porque pessoas serão abençoadas por aquilo que Deus vai lhe dar.
Quando eu vi isso a meu respeito, amado, eu não tinha dinheiro nem para pegar um passe de ônibus, nem quanto menos para publicar um livro. E depois que eu vinha trabalhar em grandes empresas também, quando eu trabalhava em grandes empresas também não tinha qualidade de tempo de oração. Porque trabalhava muito de segunda a domingo, tinha uma folga por semana, quando deixavam tirar. Então quando não tinha dinheiro, não publicava porque não tinha dinheiro. Quando tinha dinheiro, não publicava porque não tinha tempo e qualidade de vida espiritual. E só de cabeça eu não escrevo. Só no entendimento humano eu nem me atrevo. Amém? Porque a unção, repete comigo, a unção faz a diferença. Faz. Mas a unção não está só no barulho. A unção está no resultado da palavra após o momento que você ouvir. Essa palavra está gerando em você algo que você vai perceber nesses dias aí. Você vai experimentar. Por esses dias, algumas pessoas experimentarão revelações de Deus. Capítulo 7. Eu vou ter que falar muito rápido aqui. A Bíblia diz que Daniel tem visões agora. E a visão que ele tem é do leão alado. Leão com asas. Olha que mistério. Esse leão com asas é também o cabeça de ouro lá. No capítulo 2. Esse leão alado é também Nabucodonosor. Então você vai percebendo que Nabucodonosor ele teve uma visão. E ele percebeu pela ótica humana. Ele percebeu pelo governo político, por uma interpretação política e humana. Agora Daniel, que tem intimidade com Deus dos céus, vai perceber a mesma coisa, ou seja, vai ver os mesmos reinos, só que ele vai ver como Deus vê. Como Deus via, como animais monstruosos, homens inescrupulosos, homens injustos, homens terríveis. Por isso ele vê como figura de animais, porque ele vê pela ótica divina, pelo aspecto moral, e não pelo aspecto literal e político, como Nabucodonosor viu a estátua, mas é a mesma coisa. Leão que tinha asas como águia, eu olhei e foram arrancadas as asas. Quando foi arrancadas as asas? Quando ele ficou comendo ali, sabe, como animal por 7 anos. Perceba aqui a revelação. E foi levantado da terra e pôs-se em pé como homem, ou seja, quando lhe voltou os sentidos e foi lhe dado um coração de homem, porque ele havia perdido. Continuei olhando e vi o segundo animal semelhante a um urso. Agora você vai ver a sucessão: Babilônia, Medos e persas, grego. E você vai percebendo aqui novamente. Mas não vai dar tempo de nós falarmos dos 10 chifres, todo o processo aqui dos animais. Tem o urso, temos também o leopardo. O leopardo com 4 cabeças e com 4 asas. Fala da velocidade, do nível de conquista. Alguns dizem 10 anos, outros dizem, estudiosos, em 13 anos. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, conquistou quase o mundo existente da sua época. Todavia, ele não durou muito tempo, morreu aos 33 anos de idade, porque a profecia de Deus, o que isso significa para mim e para você? Que os céus governam. Não, eu vou dizer de novo, o que nós aprendemos? Muitas coisas, mas a principal, os céus governam. Deus falou da história há centenas e milhares de anos antes dela acontecer, e com riqueza de detalhes vem acontecendo à risca. Inclusive a visão das 4 cabeças desse animal, mas tinha também asas. Por que asas? Pela velocidade da sua conquista. Mas agora é descrito um outro animal. E agora Daniel, ele não encontra referencial na zoologia, o referencial no plano mundo para nominar o 4º animal. Aí já tem a ver com Roma, ele coloca como algo terrível, espantoso. Mas olhe para cá, deixa eu mostrar algo para você. Versículo 8. E eu quero dirigir um pouco de atenção ao meu e ao seu Deus, não só de falar de coisas terríveis. E nós vamos fechar o 12 daqui a poucos momentos, eu vou correr aqui. Estando eu observando, versículo 8. Estando eu observando os chifres, vi entre eles subir um outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Daquele que tinha 10 chifres, foram arrancados diante dele, porque o chifre pequeno se levantou. Não vai dar tempo de eu entrar sobre isso aqui, mas está ligado ao Império Romano, está ligado a um propósito do Papa. Enfim, tem um mistério aqui que precisaria de mais tempo para nós entrar. Neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com vanglória. Não a pessoa, mas o espírito do anticristo. Versículo 9 agora. Eu quero me concentrar em algo. Leia, acompanhe comigo agora no nome de Jesus. A Bíblia diz que Daniel diz: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos.
até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima, o seu rosto era de chama de fogo, com roda de fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Abriram-se os Sefer, no hebraico. Abriram-se os livros. Ei, amados, eu quero convidar você agora no versículo 13. Acompanhe ainda no 13, e depois você abrir no Apocalipse. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e vi nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele fala tanto o ancião de dias como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. É aquela pedra que inicialmente uma pedra, depois se transformou numa grande montanha que encheu toda a terra, que quebrou a estátua, aos pés da estátua e toda a estátua. É o reino, é o governo do meu e do seu Cristo. Os céus governam. Eu quero convidar você a abrir no Apocalipse 1:8, porque eu fui dirigido a fazer isso, a dirigir a adoração ao Deus do céu, ao Pai, ao Filho, a ação do Espírito Santo aqui. Eu fui dirigido a uma ação de adoração, porque Deus está movendo sobre algo aqui, sobre a vida de pessoas. Capítulo 1, versículo 8 do livro de Apocalipse. Rapidamente, eu preciso fazer algo aqui. Aleluia! Capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte, versículo da maneira que foi traduzido, né? Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu diria, eu sou o Aleph, que ele diz, e o Tav, ou eu sou o princípio e o fim. Assim como colocaram aqui a primeira e a última letra do alfabeto grego, ele possivelmente não disse isso, mas sim em hebraico. Eu sou a primeira e o último, o Aleph, o Tav, o Bereshit, o Besot. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Você pode repetir comigo? Jesus Cristo. Não, mais forte. Jesus Cristo de Nazaré, que veio esse mundo em carne, morreu na estaca de execução, derramou o seu sangue para a nossa justificação, está aguardando, voltará, é certo que ele voltará para arrebatar a sua igreja. Ele é aquele que era, ele é o que é, ele é o que há de ser, ele é o Todo-Poderoso. A ele a honra, a ele a glória, a ele domínio, a ele a majestade para todos sempre. Eu fui dirigido a fazer isso. Capítulo 5. Jesus quer que seja entronizada a adoração, porque ele tem algo para fazer aqui. Nós precisamos entronizar a adoração hoje, porque tem um mover profético para, sabe, transformar e mudar a vida de pessoas aqui. Capítulo 5, versículo 5. Eu tenho que correr bem, papai do céu, me ajude aqui. Capítulo 5, versículo 5. Vamos ver. Todavia, a Bíblia diz que Yohanan, ou João, está tendo uma revelação. Nós vimos lá sobre os livros, no livro de Daniel. E eu vou falar de um dos livros agora também, e de outro daqui a poucos momentos. Esse livro selado e o Cordeiro, versículo 5, para sermos objetivos. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. Olha aqui uma coisa tremenda que acontece. Você vai ver que João está tendo uma grande revelação. A Bíblia diz, todavia um dos anciãos me disse, não chores. Porque João obviamente estava chorando. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Ei, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, Cristo venceu. Cristo venceu. Ouça agora para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, que estão revelados também em Ezequiel, viventes entre os anciãos em pé, um cordeiro.
Ele é convidado para ver leão, mas ele vê? Ele vê? Eu te pergunto, não se refere à mesma pessoa, sim ou não? Sim ou não? Sim. A Yeshua, o Hamashiach, o Messias, a Jesus, o Cristo. O leão e o cordeiro, tem algum problema ver leão e ver cordeiro? Não. Se refere à mesma pessoa. Só que ele é convidado para ver o leão, mas ele vê o cordeiro. Deixa eu facilitar para você. Deus quer mostrar para você, não só o Cristo que é cordeiro, que morreu, mas Deus quer revelar a você aquele que está vivo e poderoso. Deus não quer revelar só para você o contexto do sofrimento, mas Deus quer revelar também para você, despertar sua visão para a realidade da vitória que tem para a tua vida em Cristo. Quando estudamos eventos escatológicos como Daniel e Apocalipse, como fiz também um seminário e preguei sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, parece-nos que a visão, que a revelação causa espanto, causa temor. E quando meu filho com 8 anos estava fazendo algumas indagações para mim, ainda acordado insistentemente, eu não queria, mas ele era insistente, na madrugada, e eu ali fui orando, mas ele perguntou algumas coisas que ele me viu orando, ele me viu falando, ele me viu lendo, e ele começou a fazer algumas perguntas, e daqui a pouco ele falou: pai, para que eu estou com medo. Sabe qual que é a ideia que a gente tem? Que esses textos é para nos deixar com medo, que esse texto é para dizer para mim e para você que é quase impossível você ser salvo. Aliás, não é quase, não, é impossível. Os discípulos, os apóstolos questionaram a Jesus acerca disso. Ele falou: fique tranquilo, mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Eu não venho aqui como palavra profética para espantar você e dizer para você que você tem que sair daqui com medo, não. Você tem que sair com a certeza que a Bíblia diz: aqueles que creem na pessoa bendita e gloriosa de Cristo Jesus recebeu o poder de ser filho de Deus, e isso foi dado a você para que você tenha certeza da vida eterna e não que você tenha medo do juízo. O juízo é para aqueles que estão fora. Se você está em Cristo, é a vitória para a tua vida, amém? Ao Senhor a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade. Não saia daqui com medo, saia daqui com um conserto, com uma consciência, com uma percepção daquilo que foi feito para a tua vida. Fique de pé no nome de Jesus. Meu Deus, o que eu faço com isso aí? Versículo 7. Deixa eu te mostrar algo rapidamente aqui. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam e cantavam um novo cântico, dizendo: o que eles cantavam? Repete comigo: digno és de tomar o livro. Mais forte: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus o fizeste, para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Paulo diz em Romanos: aqueles que receberam o dom da justiça e a abundância da graça por Cristo Jesus reinarão em vida. Existe uma graça de Deus, existe uma ação de Deus a favor da minha e da tua vida. Se o seu nome está escrito não no livro do juízo, não nos livros, sabe, que vão desatar os juízos, mas se o seu nome está escrito no livro da vida, fique tranquilo. A Bíblia diz que aqueles, vamos ver essa verdade mesmo, pelo amor de Deus, tem hora que parece que as pessoas esquecem disso. As pessoas saem de um seminário, às vezes, escatologia, com medo. A motivação de Deus para mim e para a sua vida não é pelo medo. Deus jamais vai pegar uma arma, colocar na cabeça de alguém: aceita a minha fé na pessoa bendita Cristo Jesus. Uma arma psicológica, não, amado. Você não está num tema. O propósito, o coração da liderança aqui não foi te deixar assustado, mas é te deixar um pouco mais alerta e comprometido, com uma esperança segura e certa, que se o seu nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, a vitória de Deus para a tua vida. Amém, amados? Amém. Capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João. Textos que praticamente a gente usa para evangelizar, mas parece que os crentes
crente às vezes se esquece, né? Você vai entender sobre o que eu falo. Eles estavam no mundo a partir do 10, e o mundo foi feito por ele, ou por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos. Você crê no nome de Jesus? Você recebeu essa fé? Então você tem o poder de filho, e não de escravo, e nem do medo. Não saia daqui escravo do medo. Não saia daqui escravo da mentalidade do fracasso. Eu vou desistir porque eu já falei tantas vezes, eu não vou conseguir. Como algumas pessoas já ouvi dizer, eu não consigo ficar firme, é melhor eu me lamear mesmo. Não é melhor não, é mentira do diabo. Você não consegue. O querer é com você. Querer. O conseguir é com Deus. Se você quiser, Ele consegue você. Amém, amados? Eu poderia te falar de muitas coisas, e teria como falar se houvesse mais tempo. Muitas coisas escatológicas, históricas, que iriam impressionar. Mas a palavra-chave que eu fui advertido pelo Espírito Santo é liberar uma palavra que você não saia daqui com medo. Você não saia daqui assustado. Você não saia daqui com sentimento de fracasso, não. Você saia daqui com a palavra que na verdade o teu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro, a vitória de Deus para você. E a despeito das posições divergentes e teológicas quanto ao tempo do fim, meu Deus, não vai dar tempo. Só uma das palavras aqui. No capítulo 12, eu pesquisei no original. Deixa eu falar pelo menos uma delas, que o Espírito Santo me dirigiu. Nesse tempo, vou fechar agora e vou orar. E eu precisaria que, se permitisse, se o pastor falar que não, amém. Se a pastora falar que não, amém. Nós vamos orar. Mas se for possível, tem espaço para um louvor de adoração mais baixinho? Tem espaço? Nós vamos adorar. Que numa atmosfera de adoração, Deus está renovando vidas aqui. Vidas esgotadas pelas circunstâncias, pressionadas pelo adversário, que está fazendo oposição em frente a você e a sua fé, querendo arrebatar o seu ânimo. Você vai sair daqui renovado e renovada, para uma postura de adoração, de temor sim, mas de temor reverente, não temor de medo, não temor de pânico, de insegurança, temor de reverência e de obediência a Deus. Deixa eu colocar para você aqui, nesse tempo, 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Repete comigo: livrar-se-á. O povo de Deus se refere a todos. Não é só Israel, é a todos que se achar escrito no livro. Livrar-se-á. Deixa eu dizer para você o que é essa palavra no original. Malat. No original hebraico é malat. Está aqui, eu fiz um rascunho no original. Malat. Entre a ideia de malat, ou livrar-se-á, é liberar. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e diga: a principal ideia. Olha para a pessoa que está do seu lado, profetize para ela: livrar-se-á. Traz a ideia de escapar. Como que? Escorregando. O que isso significa? Se você estiver com intimidade com a pessoa bendita do Ruach HaKodesh, se você estiver tão íntimo do Espírito Santo, você vai estar tão embebido no óleo, você está tão bem, envolvido e firmado na palavra, que você vai escapar, porque você é escorregadio, você é embebido da presença e do óleo do Espírito. Algumas pessoas, algumas visões, interpretações escatológicas, entendem que a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação, entendem que a igreja vai ser arrebatada antes. Outros entendem que a igreja passa pelo primeiro período, até a metade, e quando chega, eles dividem em tribulação e grande tribulação. O segundo período, a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. Qual é a verdadeira, pastor? Todos eles se referem ou se apoiam em textos bíblicos.
Uma coisa eu posso afirmar para você: não se vamos ou não passar pela tribulação, eu guardo isso para um seminário. Mas uma coisa eu posso te afirmar: se tivermos que passar, a despeito disso, Deus estará conosco. Amém? Porque, abre agora um parêntese, algumas pessoas não sabem. Na Torá, a Torá já fala de juízo de Deus. Aonde? No Êxodo. O ventilador aqui me deixou rouco. Estão me ouvindo bem? Amém. A Torá fala do julgamento do Êxodo ali sobre o Egito. A despeito de o povo de Deus estar também no Egito, na terra de Cozim, eles estavam na geografia do juízo, mas eles lá eram protegidos por Deus, porque a marca do sangue estava sobre a vida. Como tipologia, a marca do sangue não está sobre a tua vida como tipologia agora, mas como realidade da pessoa bendita e gloriosa, daquele que morreu, do cordeiro que foi morto, mas daquele que ressuscitou e está vivo. E não é só cordeiro, é leão. Pare de ver só cordeiro, veja leão e veja que você é mais do que vitorioso nele. Adoremos ao Deus dos céus e ao seu Cristo. E eu vou orar por vocês. Vamos adorar. Levante as suas mãos mais alto que a sua cabeça e declare olhando para Ele. Declare orando para Ele, olhando para a fé, pela fé, olhando para o Cristo ressuscitado. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei do Rei. És tudo para mim e eu te adore, 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 adore. Se envolva com essa presença santa e poderosa. Se renove nele, se fortaleça nele, se enche do Espírito dele, se faça escorregadio, e a despeito da tribulação ela não irá te vencer. Se por um tempo você tiver que passar, saiba que há uma viva e verdadeira esperança que lhe garante a recompensa dele. Ora bacobo nele vassoli badak, ora badaka soli bacobo. Kadosh, 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 Kadosh. Ora badaka soli bacobo nele vassoli. Adore, 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 é uma presença.
presença que te envolve e que te renova. Soberano, que levantava a é santo, ele é santo, só ele é santo. Santo, 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 Deus Santo poderoso, que era e é e há de vir. Ao grito eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Ao mover no reino do Espírito Santo, santo. Olha, ei, Sônia, levasse o colombo dele. Há nuvens espirituais nesse ambiente. Há mãos espirituais movendo. E no mover da Shekinah de Deus, no mover da glória de Deus, a cura. No mover da glória de Deus, a restauração e renovo. Os céus governam, os céus governam, os céus governam. Ei, tem nuvens aqui, pastor. Tem nuvens espirituais nesse ambiente, pastor. Tem nuvens aqui, e tem mãos movendo essas nuvens. Ao mover aqui, amado, eu não fabrico mover, nem a favor da minha própria vida. Mas se Deus decidiu, está decidido. Há uma graça de Deus que renova, que cura, que restaura. Venho, colibarrando. Ei, levante a sua mão. Eu vou liberar algo aí. E depois você vai fechar a sua mão direita e você vai colocar onde tudo começou, aqui no seu ventre. Depois levante a sua mão direita. Agora, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Espírito de Deus, de graça e de verdade, do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, eu declaro na autoridade de Deus renovação, vida, saúde, paz. Toda essa inquietação na vida desse homem, dessa mulher, no caso de alguns, todo espanto noturno, todo sonho perturbador, toda opressão, toda pressão, eu dou uma palavra de autoridade em concordância com a liderança dessa casa agora. Bata em retirada agora. E eu libero poder sobre essas mãos levantadas em concordância, como ato profético, sobre a mão direita de cada homem, de cada mulher. A mão direita. Eu libero agora poder de Deus. E ao eles tocarem no seu ventre, aonde tudo começou, na gestação humana, eu profetizo algo do reino do Espírito, que um novo tempo, uma nova vida de Deus vai brotar, uma nova unção de adoração, de temor reverente vai brotar, uma fome, sede de Deus, da palavra vai brotar, brota, ó poço. Põe a sua mão direita sobre o seu peito. Você está recebendo poder e renovação. Põe sua mão direita aqui agora. Eu não preciso ir até você. É o Espírito Santo.
Se um dia Deus permitir, nós falamos todo o livro de Daniel, de Apocalipse, mas me perdoe, eu não consegui falar nem 5% que eu li, mas eu pedi para o Espírito Santo governar todas as coisas. E Ele sabe o que faz, Ele sabe da minha e da sua necessidade. Amém, amados? Levanta suas mãos e varequecá, Adonai, vem Espírito. E aí, Adonai, Panav, Telecha, Virode. Issa, Adonai, Panav, Telecha. Venha sendo Lecha, Shalom. Shem, Yeshua, HaMashiach. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do rosto dele, se revele a você, te dê paz. Te dê paz, receba a paz. Aleluia. Isso, no caso de alguns, em meio a essas circunstâncias, a palavra de Deus, receba a paz. Em nome de Jesus, o nosso Messias. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.